Medicina, o que pode acontecer na medicina? Aí é com ele aí, ó. E aí? Pô, é minha área de trabalho, né? Então a gente desenvolve algoritmos para melhorar o diagnóstico dos pacientes, né? Auxiliar principalmente em diagnósticos difíceis, né? Porque, né, a gente tem visto alguns desses algoritmos generativos, né, saindo e passando em exames médicos, etc. Mas o que esses algoritmos estão fazendo, esses generativos? Né? Estão aprendendo com a literatura, né? Estão aprendendo o básico. Nós estamos aprendendo que se uma pessoa tem esse sintoma, aquele sintoma, o melhor medicamento é esse. Se tem essa doença, o melhor medicamento é esse. Está lendo a literatura, né? Então, isso aí é o básico que vai ajudar muito os médicos, né? Então, a primeira coisa, esse tipo de algoritmo vai ajudar os médicos, principalmente nas regiões remotas do Brasil, por exemplo, onde você não tem especialista. Tá? Você não tem um cardiologista ali para você encaminhar esse paciente. É um médico na cidade, tem muita cidade no Brasil que é assim, cidade pequena assim, que é o único médico na cidade e tem que tomar decisão por todo mundo. Ele vai ter esses algoritmos generativos que vão ajudar ele nessas dúvidas. Tá? Essa é a primeira coisa. O que nós desenvolvemos no nosso algoritmo é a parte mais difícil, né? Aquelas questões de que você não sabe o diagnóstico desse paciente, que é muito difícil, tem muitos fatores ali, o algoritmo consegue aprender com dados reais de pacientes. Né? Consegue aprender que os pacientes desse hospital aqui, que chegam com esses sintomas, com essa idade, com esse histórico, é porque eles têm essa doença Y. Entendi. Tá? Então, eles estão aprendendo com a realidade complexa do mundo. Né? Então, diagnóstico e prognóstico. Né? Dado que um paciente tem essa doença, está internado aqui, quais características, qual é a gravidade desse paciente, qual é o risco desse paciente ir para UTI na próxima semana, ir a óbito no próximo ano, etc. Tudo isso aprendendo com dados reais de pacientes, aprendendo coisas novas, né? A diferença desses algoritmos generativos. Então, eventualmente, os médicos vão ter isso, tá? Então, o médico vai ter alguma dúvida sobre algum paciente, ele vai entrar lá no prontuário eletrônico, eu estou desconfiado que um paciente que nem esse aqui na minha frente, talvez tenha essa doença. Algoritmo, me vê aqui qual a probabilidade histórica de um paciente que nem esse ter essa doença. O algoritmo vai lá, processa esses dados, já aprendeu de novo, né? Já teve aprendizado. Ele consegue processar as informações desse paciente, seu João, na frente dele, e falar que, ó, uma pessoa com as características do seu João provavelmente tem essa doença aqui, e a melhor intervenção é essa, e o prognóstico desse paciente vai ser tanto, se vira. Tá? E que é uma coisa que os médicos querem muito ter. Tá? Os médicos hoje só têm informações dispersas, né? Resultado de exame aqui, sintoma ali, mas nada que unifique. Então a gente vai unificar tudo e vai orientar os profissionais a tomarem a melhor decisão. Isso vai ajudar muito, né? É demais, né? A quantidade de dificuldade diagnóstica é enorme, né? Principalmente em doenças mais raras. Né? E o médico ter essa informação vai melhorar muito o diagnóstico e prognóstico dos pacientes. E é uma área que não existe, tá? 0% de uso hoje. Daqui a uns anos vai ser 100%, né? Eu cheguei falando nisso, vai ser má prática médica, o médico não usar esses algoritmos. Tá? Vai ser o médico que vai correr o risco de ser processado, né? Se ele tomar decisões assim, sem nenhum auxílio, sem nenhuma indicação, né? Que só o Dr. House fazia, assim, né? Isso, ele olhava assim, você tem essa doença, é isso. Mas a ideia de vocês é treinar os médicos com isso? Como que é? Qual que é a ideia no final da... Assim, estamos começando agora, né, a ver com o que os médicos querem receber desses algoritmos. Tá, nós tivemos aí um financiamento da Microsoft e do CNPq no ano passado. Publicamos um artigo sobre isso recente. Desenvolvemos um aplicativo que roda esses algoritmos no Python, lá dentro do aplicativo, e dá o resultado para os médicos. E fizemos testes com os médicos, do tipo, qual detalhe de informação você gostaria de ter de um algoritmo de machine learning. E aí demos 3 opções. Hoje, nesse momento, os médicos estão muito interessados em detalhes do algoritmo. Tá? Mas eu acho que eventualmente o médico vai querer uma coisa mais rápida. Mas hoje os médicos estão interessados em saber proporção de erro, saber interpretar o algoritmo. Por que o algoritmo está tomando essa decisão? A gente consegue explicar, tá? Essa história de caixa preta aí. Legal. É uma coisa extremamente desatualizada, principalmente na nossa área. Então a gente consegue explicar por que o algoritmo decidiu que esse paciente daqui tem um risco de óbito de não sei quanto no próximo ano. Entendi. Então falar tudo isso para o médico, eles estão muito interessados com isso. Né? Então estamos fazendo essas descobertas, né? Não só a descoberta sobre o que o algoritmo aprende, mas também sobre o que o profissional de saúde quer receber para auxiliar nas decisões. E eventualmente a gente vai fazer estudos clínicos randomizados, né? Que nem se fazem com vacinas, que nem se fazem com medicamentos. A gente vai sortear alguns médicos para receber os algoritmos, outros médicos para não receberem, e a gente vai analisar como é que é a evolução desses 2 grupos de pacientes, para ver se os médicos que têm esses algoritmos melhoram a conduta clínica ao ponto de salvar a vida do paciente e melhorar o prognóstico dos pacientes. Tá, então temos aí grandes desafios aí pela frente. E algum médico já veio para o lado da programação? Como que muitos. É né? mesmo? No nosso laboratório, principalmente os alunos de graduação. A gente
todo ano a gente tem aprovamos 2 alunos de graduação de medicina da USP que vem programar, que vem desenvolver algoritmo. A nova geração é uma geração antenada aí com a inteligência artificial. Esse é um lado, né, da inteligência artificial. E tem outro lado que é o lado do hardware, né, de coisas, de o cara fazer uma cirurgia aqui com um paciente no Japão ou na África, em algum lugar assim. Tem esse caminho de pesquisa também, né? Em termos de cirurgia ajuda bastante, né? De diminuir até tremores, né? A orientar na melhor decisão. Ou tal. distância, né? Exatamente. A distância, remotamente. Então, a distância é o meta, né? Que é o metaverso que o pessoal fala, né? De você colocar... o maior especialista, sei lá, em cardiologia fica no Japão. Para aquele problema específico. Pô, eu tenho um paciente aqui em São Paulo, não dá para trazer o cara. Então você põe o cara lá com o médico aqui e o cara lá fazendo e te auxiliando, né? Então isso aí... Precisa de uma internet extremamente rápida. Precisa, mas aí num hospital e tal tem, né, essas coisas, né? Porque eu acho que um grande pulo que vai ser quando essas duas tecnologias aí meio que se encontrarem, né? Porque hoje o pessoal tá muito anulando, uma anulando a outra, né? Não, cara, tá vendo? Esquece o meta, né? Isso aí não serve pra nada, é só... Mas eu acho, cara, que o grande negócio vai ser quando essas duas coisas estiverem atuando junto. Porque aí, principalmente na área médica, imagina, cara, entendeu? Você tem lá, por exemplo, sei lá, lá na margem do rio, não sei o que, no meio da Amazônia. Entendeu? Você não precisa pegar o seu médico daqui e levar ele para lá. Você põe uma pessoa lá com a tecnologia, com o hardware, né? Desse, e o cara aqui auxiliando lá, o cara tomar uma mordida de uma cobra. Que cobra que é essa? O cara não tem nem ideia. Ele pega a cobra e olha, cara, essa cobra tal. Alguma coisa que meça e defina qual que é. Né? Ou até mesmo dentro do prontuário eletrônico, né? O próprio médico ali, ele já olha e fala, tô na dúvida de qual animal mordeu meu paciente aqui. Tira uma foto, manda pro algoritmo, o algoritmo fala, isso aqui é uma cobra, não sei das quantas, o antídoto é esse e tal, não sei o quê. Exatamente. Né? Então eles vão ter, né, esses médicos de regiões remotas, vão ter o auxílio dos melhores médicos do mundo aqui no ombro deles, prontos para auxiliar em decisões difíceis que vão ser esses algoritmos. Né? Qualquer dúvida, pergunta ali pro algoritmo ali, o algoritmo vai lá, responde e auxilia em decisões. Né? Isso vai transformar radicalmente a saúde no Brasil, principalmente no Brasil que tem o SUS. Né? Que nessas regiões todas, que basicamente usam só o SUS, você tem um aprendizado, um potencial de aprendizado gigantesco dessas informações nas realidades brasileiras. Uma coisa que a gente tem aprendido bastante nas pesquisas de laboratório é o quanto a realidade é muito diferente em termos de diagnóstico e prognóstico de doenças, né? No sentido que dado que o paciente tem determinadas características, né? Em São Paulo pode querer dizer uma coisa, em Rio Branco, no Acre, pode querer dizer outra. E como é que você orienta esse caminho do paciente para garantir que ele vai ter uma cura para essa doença, com protocolos e com disponibilidade de exames muito diferentes. Né, com profissionais muito diferentes, com pacientes muito diferentes. Então a gente está trabalhando bastante nisso. Como readaptar esses algoritmos segundo as diferentes realidades do Brasil, né, que é uma área extremamente interessante e desafiadora. E os problemas regionais também, porque tem isso, né? Tem por exemplo, malária, né? Nós não temos malária aqui, mas o cara lá na Amazônia tem esse problema. Vocês pensam nessa regionalização também? Como que é? Exatamente. A gente está trabalhando bastante, a gente chama isso de aprendizado de transferência, né? Então você treina um algoritmo em uma determinada região, você deixa algumas camadas, se for uma rede neural, livres para serem aprendidas com os dados específicos da outra região. Então ele aprende a diagnosticar uma doença, mas deixa aqui alguns parâmetros em aberto para ele aprender especificamente dessa região, né? Então, uma área que a gente tem trabalhando, a minha aluna de doutorado defendeu semana passada sobre isso, de aprendizado de transferência. Vai amanhã para Harvard. Olha só, que demais, cara. Trabalhar exatamente com isso no pós-doc dela. Né? Aprendizado de transferência. Como é que a gente transfere esses conhecimentos nas diferentes realidades do país mais desigual de todos, que é o Brasil, né? Entendi. Desigualdade seja socioeconômica, né? Mas diferença também genética. Sim. Então o Brasil tem um campo fértil aí para a área de inteligência artificial em saúde. E vocês estão trazendo pessoal de outras regiões? Porque vocês são líderes nisso aí no Brasil, né? Com certeza, né? O grupo de vocês aí. A gente tem pesquisas aí no Brasil, em várias regiões brasileiras, e agora também com várias parcerias ao redor do mundo também, né? Que a gente auxilia os pesquisadores ao redor do mundo
para desenvolver esses algoritmos, o que a gente aprendeu com o Brasil, né? Essa dificuldade de transferir segundo diferentes realidades. A gente está aprendendo muita coisa muito legal e estamos transferindo aí para outros países também. Isso aí é legal demais de falar, cara. Porque acontece, né? Quando surge essas coisas, o pessoal vem com aquilo lá, né? Cara, acabou, vou perder meu emprego, me ferrei agora, o robô... Mas, cara, é isso que eu falo, né? A gente sempre fala muito da coisa ruim, né? Que vai tomar conta, vai acabar... Mas, cara, tem muita coisa boa, cara. Que seria, principalmente nessa área de saúde, cara, praticamente impossível de fazer se não fosse esses algoritmos, essas coisas, cara. Tanto que eu vi uma palestra, né, de um evento que eu fui da DeepMind, que é o Christopher Bischoff, que é da Microsoft. Ele é diretor de inteligência artificial mundial da Microsoft. E aí ele deu uma palestra que era justamente sobre isso, sobre robô, a inteligência artificial pegar o emprego ou não. E aí ele deu um exemplo na medicina de radiologia, que era o que o pessoal estava trabalhando com radiologia, né, e aí colocava a inteligência artificial para diagnosticar algum problema, né, no raio-x. E aí fala, mas será que a inteligência artificial vai substituir todos os radiologistas? Aí um radiologista falou, não, pera lá, não vai substituir todos os radiologistas, mas radiologistas que sabem inteligência artificial vão substituir aqueles que não sabem. Por isso que eu perguntei para o Alexandre esse negócio se os médicos estão interessados. E é legal saber, cara, que o médico está interessado no detalhe, né? Então, no momento que eles entendem, né, o que a inteligência artificial vai trazer, que é um auxílio ao diagnóstico, né, auxílio à decisão, tirar esse fardo aí, esse peso nas costas, ter que tomar decisão de vida ou morte, quase sem nenhuma orientação, né, eles ficam empolgadíssimos com isso. Sobre a radiologia, esse ano, no início do ano, saiu uma pesquisa que radiologia é a especialidade médica que mais cresce nos Estados Unidos. Por quê? Porque os radiologistas ficaram melhores, é uma área que já tem os softwares de radiologia, já tem algumas coisas de inteligência artificial ali, então eles ficaram melhores, eles dão melhores laudos e ficaram mais produtivos, ou seja, diminuiu o custo de você pedir um exame de imagem. Então imagine que você é um médico de outra especialidade, está na dúvida de pedir exame de imagem ou não. Está melhor e está mais barato, vou pedir um exame de imagem, óbvio. Aumentou a demanda para o radiologista. Né? Isso vai acontecer em várias áreas da saúde. As pessoas vão começar a ir mais ao médico. Né? Por quê? Porque ele vai dar o diagnóstico certo. Para que eu vou ficar em casa passando dor, passando incerteza, se eu sei que sempre quando eu vou naquele hospital, com aquele médico que usa aqueles algoritmos ali, ele me diagnostica certinho, me dá o melhor medicamento, meu problema é resolvido até o fim da semana. Vou mais no médico. As pessoas vão começar a ir mais, procurar mais hospitais, mais profissionais de saúde, que vai aumentar a demanda para esses profissionais, aumentando os salários também, aumentando as oportunidades de emprego. Antes de falar sobre perda de emprego e mudança, né, de funções e tudo mais, que acontece sempre que tem tecnologia, mudança tecnológica, em outras áreas, a gente falou de medicina, vocês começaram a falar, eu comecei a imaginar também guerra